Vamos falar um pouquinho de vida fora da Terra. Tem muito, assim como os terraplanistas, os ufólogos também são muito organizados. Eu nem sei qual grupo é mais agressivo do que o outro. Eu presumo que os ufólogos são mais antigos, a expressão... Porque terraplanista, você falou em 1950, se eu não me engano? Mas eu tenho ouvido, assim, tem se tornado mais popular a discussão agora. Mas os ufólogos, desde que eu era criança, sempre saíam no Fantástico um negócio lá, e depois veio o negócio do ET de Varginha, né? E tudo. O que você diz um pouquinho assim, cientificamente, falando uma boa, cientificamente? O universo, nós temos aí com... Nós temos o quê? Pelo menos uns 200 bilhões de galáxias? Hoje a conta é que tenha 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões. Cada galáxia... Aí pode pôr umas 200 milhões de estrelas. Então, ou seja, o número de estrelas seria 200 bilhões vezes... 3 trilhões. 3 trilhões. Seria um número que não dá nem para você medir. Não dá para medir. E lembrando que, provavelmente, a maior parte, se não uma parte considerável dessas estrelas é um Sol como o nosso, tendo planetas em torno. Aí não. Mas aí eu explico. Tá, mas muitos deles podem ser um sistema solar. Pode ser. Pode ser um sistema solar. Aí você explica essa questão, tá? Que o Sol é uma estrela com um sistema solar. Então a gente pode tentar imaginar o número de planetas que há no universo. Essa que é a conta que eu quero chegar. Tá. Estou fazendo uma pergunta nem teológica, nem científica, uma pergunta que o pessoal faz. Só a Terra seria habitada em toda essa vastidão? Ou a gente pode... cientificamente, não, pelo menos conjecturar a possibilidade de vida inteligente em outros planetas, ou vida, de alguma maneira. Então vamos lá. Vida de alguma maneira. Então aí é legal da gente separar, né? Mas corrija a questão, então, vamos falar da estrela. Planetas. Pô, eu tenho uma apresentação no teatro, você está convidado aí em São Paulo, chama Será que Estamos Sozinhos? Onde eu faço uma passagem que começa desde lá do século V a.C. até hoje, essa discussão sobre vida fora da Terra e vida inteligente. Vida fora da Terra tá cheio. Até aqui no Sistema Solar deve ter micro-organismos e tudo mais. Está comprovado isso? Porque eu ouvi falar, não tá. Eu ouvi falar que não é uma coisa muito... Não está comprovado, mas a gente tem grandes indícios que pode ser que tenha. Então, por isso que a gente está mandando sondas para Encélado, para a Europa, que são luas que têm oceanos e que muito provavelmente têm os elementos químicos ali que são para formar a vida. Então, vida microscópica, micro-organismos, que não é inteligente, isso deve estar cheio. Vida inteligente. Aí vamos lá. Aí eu tenho minha fé. Sérgio Sacani, no Rodrigo Silva Arqueologia, admitiu que ele tem fé. Eu tenho fé. A minha fé é que não existe... Desculpa te interromper, sabe que tem um livro muito interessante em que creem os que não creem. Aí, ó. Muito interessante esse aí sou eu. Sou eu. Em que creem os que não creem. Eu acredito que não exista vida inteligente em outro lugar do universo. Você crê que não existe? Que não existe. Tá. Que não existe, que não nos visita e que nem está entre nós. Porque tem alguns que acham que os ETs já vivem aqui entre a gente. Como é que chama aqueles que acham dos reptilianos e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, a vida como a gente conhece, que é essa aqui, nossa, né? Para ela existir, é uma confluência de muitas variáveis que a gente ainda não sabe nem quantas são. Então, vamos lá, ó. Precisa ter uma estrela parecida com o Sol, que talvez não seja a maioria do universo. O Sol tem uma característica muito interessante, que ele é uma estrela sozinha. A maior parte das estrelas do universo são sistemas duplos ou trios de estrela, onde a vida seria praticamente impossível. Então, só aí você já corta um monte. Tem que ser uma estrela que seja da mesma característica do Sol ou parecida. Que tem que ter um planeta rochoso, porque não é qualquer planeta também, que tem atmosfera, com a proporção correta de gases, com água em estado líquido na superfície, com uma lua grande, porque a nossa lua é a maior lua proporcional ao planeta no sistema solar. Isso é muito importante. Ganimedes seria muito menor do que... Ganimedes é a maior lua do sistema solar, só que ela é muito menor do que Júpiter. Entendi. Por isso que eu ia falar, proporção a Júpiter ela é pequenininha. É pequenininha. Entendi. A nossa lua, proporcionalmente à Terra, é uma lua muito grande. Você tem que ter vários planetas, você tem que ter um planeta grande igual Júpiter. E ó, não falei nada, só que eu já falei umas 10 variáveis. A gravidade tem que ser um ponto para não esmagar o... A gravidade tem que estar no ponto certo, aí vamos lá. Tem que ter vulcanismo,
tem que ter tectonismo, porque senão você não tem reciclagem de nutrientes no planeta, você não traz elementos ricos em minerais do manto para a superfície, você não cria o ciclo do carbono, que a gente chama, que é super importante para a vida inteligente se desenvolver. Você tem que ter um tempo para essa vida se desenvolver. Então, quando você começa a colocar todas essas variáveis, aí muita gente fala assim, não pode, cara, porque é infinito. Não é infinito. Porque se começar a colocar esses números aí, tudo isso vai caindo. Embora sejam 2 trilhões vezes 200 bilhões, primeiro que não é infinito. É um número grande, mas não é infinito. Quando você vai colocando essas variáveis, vai tudo caindo. E coisas que a gente vai descobrindo há pouco tempo. Por exemplo, a gente descobriu agora, bem há pouco tempo, que a nossa Lua ela teve um campo magnético. E esse campo magnético ele existiu num momento crucial para que a vida, para chegar até aqui onde a gente chegou, ela passou por vários saltos evolutivos. Então ela começou unicelular, passou para pluricelular. Isso aqui foi um salto evolutivo. Ela teve que se desenvolver, ela teve que se reproduzir. Desculpa interromper, só para entender. O salto evolutivo, você quer dizer o seguinte, ela não foi passando pelas etapas, é como se ela, fazendo uma comparação, é como se ela tornasse de um bebê e um adolescente sem passar pelas fases? Não, ela vai passando, só que tem um momento crucial onde essa coisa muda radicalmente. Entendi. Mas ela vai evoluindo, né? Então ela é unicelular, aí a célula começa a se dividir, a célula começa a se reproduzir e tal, pula para pluricelular. Acontece várias coisas aqui no meio, ela tem um outro salto, depois um outro salto. Esses momentos são cruciais para a vida chegar ao que ela é hoje. E nesses momentos pode ter acontecido muita coisa. Por exemplo, uma explosão de supernova próximo oblitera a vida. Uma explosão de raios gama acaba com a vida. Um asteroide, igual que acabou com os dinossauros, acaba com a vida. Grandes erupções vulcânicas, como aconteceu em Vênus, acaba com a vida. Isso a gente chama de grandes filtros que a vida vai passando. Então, para a gente chegar onde a gente está aqui, nós passamos já por uma grande quantidade de filtros e chegamos até o momento. Será que em outro planeta isso aconteceu também? Matematicamente falando, é muito absurdo. É muito, porque são muitas variáveis e a gente nem sabe. Então, por que eu falei do campo magnético da Lua, que é uma coisa que a gente descobriu agora? Mas antes de entrar no campo magnético, só te fazer uma pergunta. Agora vem o lado do religioso, vai lá, né, para a gente bater o papo. Você falou que eu também tenho minha fé. Matematicamente falando, é um número muito absurdo de improvável que isso se repetiu em outros cantos do universo. Eu acho que sim. Mas também não seria um número muito absurdo e improvável de todas essas questões acontecerem aqui sem uma mente. Por isso que eu caio. Você entendeu? Eu sei. Essa dificuldade isso aqui todo mundo me pergunta isso aí. Mas aqui não é nem para te provocar, não. É uma dúvida. A gente está batendo um papo como amigo mesmo. Você apresenta com muita honestidade a sua dificuldade em crer. E eu apresento com muita honestidade a minha dificuldade em descrer. Porque eu sou como você. Falar que no universo vai acontecer isso, tudo que você está sintetizando aqui, por uma mera aleatoriedade, realmente, é mais fácil acreditar que eu vou ganhar 200 vezes na Mega Sena e sem jogar. E alguém vai jogar por mim e vai chegar com o prêmio lá em casa 200 vezes repetido. É muito improvável isso. Mas nós estamos trabalhando com uma cadeia de improbabilidades, se não tem Deus, de coincidência sobre coincidência sobre coincidência, para que o Rodrigo e o Sérgio estejam conversando aqui hoje. Como é que funciona a sua cabeça que, assim, você fala assim, eu não acredito em vida em outros planetas porque, matematicamente falando, é muito improvável que essa coincidência aconteça. Mas aqui, eu acredito nessa coincidência... Que aconteceu aqui. Sem Ela Deus. Aconteceu aqui Só queria entender como é que funciona isso, sem provocar. Não, então eu sei, conversa claro. de amigo. Para mim, nós somos um resultado do acaso. Mas aí, por que a coincidência aconteceu aqui e não pode acontecer no outro canto do universo? Então, aí entra nesse lance, que muita gente fala assim, não, cara, mas matematicamente é impossível que não aconteça. Eu até concordo com a pessoa que fala isso, entendeu? É impossível que não aconteça. Né? Tá. Eu até concordo um pouco, a pessoa fala assim, não, estatisticamente falando, entendeu? Pode ser que tenha tal. O problema é que a gente vai descobrindo cada vez mais variáveis que vão somando a essa improbabilidade toda. Mas entendeu? essas variáveis também não somariam a improbabilidade do acaso na nossa vida aqui? Porque quanto mais variáveis você coloca na nossa vida aqui, com certeza. mais também improvável pareça ser que nós somos frutos de uma coincidência.
Não sei. Não é. Eu concordo. Eu tô abrindo meu jogo. Por isso que eu falo para você que muita gente chega para mim e fala assim, cara, toda vez que você explica esse negócio de vida, você prova para mim que Deus existe. Não é uma pessoa só que fala, não. Entendeu? Entendi. Eu estava lá em Brasília, Sábado você não quer pregar na igreja aqui, não? Não, tô brincando. De 2.000, pelo menos uns 80 vêm falar isso para mim, entendeu? Eles falam assim, quando você fala isso, você prova para mim que Deus existe. Muito obrigado. Não, mas não é boa. Eu coloquei para você, não é uma provocação, é uma dúvida. Não, mas é isso que o pessoal fala. Como a gente estava conversando antes, para mim o universo não tem propósito nenhum, entendeu? E ele está pouco se lixando se tem vida ou não tem, se criou vida ali ou não tem. E na minha visão, nós somos o mero resultado do acaso, entendeu? Poderia ser que o acaso tivesse acontecido em outro canto do universo, entendeu? Uhum. Aconteceu aqui. Agora, sabe que no outro canto do universo tem duas pessoas agora conversando e tal? O pessoal fala que estatisticamente isso é impossível e tal, não sei o quê. Agora, pode ser que você tenha até vida. Eu ia perguntar isso, mas às vezes a forma de vida que nós conhecemos não é a única forma de vida. Isso aí. Isso é um ponto. Eu ia perguntar isso, porque às vezes assim, não, você acha que... Vou até falar da religião. O anjo, para mim, é uma forma de vida. E a Bíblia fala que os anjos são seres espirituais. O anjo não tem molécula de H2O, nem sei como é que eu estou falando aqui. Não é de carne e osso, ele não é de carne e osso, é. O anjo não tem molécula de H2O, o anjo não tem pulmão, o anjo não precisa de oxigênio, e existe uma vida. Mas ele seria considerado uma vida inteligente? É. Evoluída, inteligente? Biblicamente porque os anjos, Deus dá ordens para eles, até na história bíblica eles participaram do conflito cósmico e tudo mais, o anjo tem vontade própria. Esse é um ponto, pode ser que tenha uma vida diferente, que a gente está usando a nossa régua. Uhum. Até entre os astrobiólogos é interessante que você pergunta para eles o seguinte, você prefere que se a gente encontrar uma vida, você prefere que ela seja igual à nossa ou diferente? Aí tem alguns que falam, não, é legal que encontre igual, porque aí vai provar que a gente pode estar se encontrar mais uma vida, aí está provado que tem vida no universo inteiro. Acho que era o Carl Sagan que falava, né? Se a gente encontrar evidência de vida lá fora, isso vai ser um caos. Vai ser um caos. Se a gente descobrir que o universo é vazio, é horrível. Mas se descobrir também que tem vida, isso também... Então, a gente não sabe como é que eles vão vir, né? Eu gosto tanto dessa questão que eu fiz um negócio de teatro só sobre isso. Eu vou um dia assistir. E é muito legal, porque eu ponho essas questões assim, eu não quero chegar em resposta nenhuma, mas eu gosto de fazer essa provocação essas provocações com o pessoal. Agora, por exemplo, se existe, será que eles conseguiriam chegar até aqui? Sou cético pelo seguinte, eu imagino que primeiro que eles teriam que ter uma velocidade acima da velocidade da luz. Então. Aí começa, né? Aí a gente começa a ter várias... Vamos pegar qual que é a estrela mais próxima? Alfa Centauro é a mais próxima da nossa, 4,2 anos-luz. Então, se Alfa Centauro, que está aqui, vizinha, 4 anos para chegar à luz aqui e voltar, né? Como é que uma nave... Viria até aqui. Alguém pode, mas é através de um buraco de minhoca, talvez viesse, mas aí já começa a ir para coisa mais mágica. Muito Star Trek. Exatamente. Então a minha visão é essa aí. Eu acho que nós somos um resultado do acaso mesmo, que aconteceu aqui, poderia ter acontecido num outro lugar. Será que aconteceu? Aí o pessoal fala para mim, estatisticamente pode ser, mas aí por isso que eu falei, aí eu tenho a minha crença. Uhum. Entendeu? A minha crença é que não tenha. Mas aí eu tenho até uma pergunta para você. Qual que é a visão se a gente descobre vida em outro lugar do universo? Eu sempre falo uma coisa, vou te falar o que eu falo sempre. Uhum. Se anunciarem que tem vida em outro lugar do universo, eu acho que acontecem algumas coisas na Terra. Um caos social. Com certeza. E imediatamente um caos religioso. Eu sempre falo isso. O pessoal pode ver, em todo lugar eu falo isso. Eu acho que muitas religiões podem ser destruídas, mas muitas outras podem nascer. Uhum. Entendeu? Religião interplanetária, por exemplo. Pô, imagina a cor de religião que pode nascer sabendo que tem vida em outro lugar. Como que você vê esse... Biblicamente falando, a Bíblia também não tem uma explicitação sobre vida... Fora da Terra. Não. Tem um versículo ou outro que eu posso pegar por analogia, mas não é o suficiente para eu fazer uma doutrina. Você entendeu? Porque, até te interrompendo, igual você falou, igual a gente falou da Terra plana estar presente na Bíblia, e você começou falando da ufologia, eu fui ufólogo. Já fui ufólogo. Sei disso. Eu lembro isso lá no Flow, a primeira vez que eu fui. Não, você não era mais, mas você tinha sido. E tem a ufologia bíblica. Tem a galera que estuda o a Van Bíblia, Deken. O Eric Van Deken, que ficou famoso, que era os deuses astronautas. Ele pega a Bíblia o tempo todo ali para falar. Exatamente. Porque eles pegam passagens da Bíblia
e falam que aquilo ali eram experiências ufológicas. A mais famosa de todas elas é a aparição de Fátima. Uhum. Aí não está na Bíblia, mas é uma experiência religiosa. Né? Para muita, não está na Bíblia, né? Para muita gente, as meninas, né? Uhum. A Lúcia, não, eram duas meninas e um menino. Duas meninas e um menino. Jacinta, Francisco e Lúcia. O que eles tiveram ali foi uma experiência ufológica. Não foi nada, não sei, Nossa Senhora, né? Que apareceu e tal, se não me engano. Aí, por exemplo... O sol... Exato, isso. E isso não está na Bíblia, mas na Bíblia os ufólogos pegam várias passagens e que eles interpretam, aí entra a interpretação de novo, que a gente falou da Terra plana, e eles interpretam aquilo ali como sendo coisas ufológicas. Por exemplo, tem muita gente que fala que os anjos seriam alienígenas. Quando fala em Ezequiel daquelas rodas que rodam o trono de Deus, ou eram os deuses astronautas, falam muito sobre isso. Só que ele tem muitos erros primários, até quando ele interpreta a cultura asteca, lá do México e tudo mais.